Aumento da judicialização contra os planos de saúde, afinal, o que está por trás disso? Saiu recentemente algumas matérias, inclusive na Veja, falando sobre esse aumento. Nos últimos anos, o número mais que dobrou de judicialização contra os planos. E, por mais incrível que pareça, 80% das ações que são movidas contra os planos de saúde, pelo menos contra as 5 maiores operadoras, os planos eles perdem. Ainda assim, os planos de saúde por meio da associação própria, eles vêm fazendo uma série de reclamações junto à Câmara dos Deputados. E aí, eu quero tratar aqui nesse vídeo alguns temas, é muito mais um vídeo opinativo do que informativo. Tem saído muita coisa na mídia e tem se culpado muitas vezes os advogados, ainda mais aqueles que se posicionam como advogados atuantes na área da saúde ou então em prol do paciente, como é o caso aqui do nosso escritório, do Gabriel Bergman Advocacia, e tem se, de uma forma geral, tem se criminalizado, né, os advogados dessa área. E aí eu queria trazer aqui uma pequena reflexão. Os planos de saúde nos últimos anos, eles têm apresentado um lucro recorde. Apesar dessa crescente de judicialização, por diversos meios eles têm conseguido arrecadar mais, como por exemplo, não tem mais a comercialização de planos individuais ou familiares. Eu vi recentemente até uma postagem de uma advogada que é em prol dos planos de saúde, é o trabalho dela. Ela falou que muita gente comenta como se fosse um crime os planos lucrarem tanto quanto lucram. Eu queria aqui trazer um ponto de vista meu. Não acho que seja um crime o lucro do plano de saúde, até porque não é uma entidade filantrópica, não é uma fundação. É uma empresa privada que foi feita para dar lucro, senão vai quebrar. E isso todo mundo sabe, até onde eu sei, ninguém critica o lucro. A maior crítica que vem é o lucro sem pensar no paciente. O que eu quero dizer com isso? A gente teve de 2021 a 2024 essa crescente que eu comentei da quantidade de processos movidos contra os planos e 80%, pelo menos em face das 5 grandes operadoras, eles têm perdido. Então isso significa que o judiciário, desculpa o termo agora, o judiciário endoidou, ele está dando sentenças contra os planos aleatoriamente? Não. A grande maioria dos casos, os planos estão estatisticamente errados, pelo menos quando a gente está falando sobre a judicialização. Não é uma judicialização aleatória. Aqui, inclusive, diversas vezes, quando vem uma pessoa no escritório que eu não vislumbro direito algum, eu falo para a pessoa, olha, aqui não tem o que fazer. O plano aqui ele está correto, mas tem diversos casos em que o plano está errado. Como, só a título de exemplo, um caso em que ele tenta, desculpa o termo novamente, tenta empurrar para o paciente uma cobertura parcial temporária, que é uma carência de 24 meses, quando o paciente ele não tinha conhecimento prévio à contratação do plano de uma doença. Isso eu vi hoje, na data de gravação desse vídeo, foi no dia 4 de dezembro de 2020, é o que o plano está tentando fazer. Então, assim, são casos como esse, ou então casos de uma outra paciente que ela teve para o filho dela, o rituximab, negado com base em um fundamento extremamente frágil, que não é consoante ao entendimento do STJ, como, por exemplo, que não foi preenchido o requisito da DUT, que é uma diretriz de utilização. E aí ela teve que entrar judicialmente e obteve a liminar para o filho dela ter ali o medicamento, o rituximab. Então, assim, a justiça não é aleatória. Tem uma lei que rege os planos de saúde, que é exatamente isso que os planos estão tentando mudar. Não é à toa que eles estão tentando se encaminhar à Câmara dos Deputados. Eles foram recentemente ao STF por meio da ADI 7265 e perderam. Hoje o plano ele é obrigado, tem uns critérios, né, mas ele é obrigado a custear aquilo que está fora do rol da ANS. Então, eu não entendo particularmente o porquê dessa reclamação dos planos. Eles estão, obviamente, visando o lucro, até por isso que o lucro deles, ano a ano, vem crescendo, muito por conta do excesso de coparticipação que vem sendo comercializado nos planos. É muito difícil hoje tu achar um plano que não seja coparticipativo. Muito por conta também, por exemplo, da ausência de comercialização de planos individuais ou familiares. Então, assim,
é tudo um comércio no fim, e cabe à Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, fiscalizar e coibir esse tipo de ação que ultimamente não tem feito tão bem. Então, é por isso esse excesso de judicialização e é por isso esse excesso de perca dos planos na judicialização. Aqui no escritório também a gente acompanha mais de 80% dos casos contra planos de saúde, a gente tem êxito. Então, não é aleatório, é isso que eu estou querendo aqui expor nesse vídeo. E se você, paciente, observar alguma matéria numa mídia tradicional, essas matérias muitas vezes são pagas, como saiu um tempo atrás na Band. Então, enfim, a gente tenta sempre informar o direito do paciente e para isso eu te recomendo, siga aqui o meu canal do YouTube, eu sempre posto aqui coisas relacionadas ao paciente, aos direitos do paciente, tá bom? Até o próximo vídeo.